Nível 1. A superfície. O que todo mundo conhece. 1. O início da guerra. A invasão da Polônia. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista iniciou a invasão da Polônia. Foi um ataque fulminante, marcado pela nova tática militar chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Aviões bombardeavam alvos estratégicos enquanto tanques e tropas avançavam rapidamente pelo território inimigo, rompendo linhas defensivas antes que o oponente pudesse reagir. A França e o Reino Unido, aliados da Polônia, reagiram declarando guerra à Alemanha. Em poucas semanas, o conflito se espalhou pelo continente europeu e deu início à maior guerra da história da humanidade. A invasão da Polônia também revelou o pacto secreto entre Hitler e Stalin, o Pacto Molotov-Ribbentrop, que dividia o país entre Alemanha e União Soviética. Essa aliança temporária chocou o mundo, já que unia dois regimes ideologicamente opostos apenas por conveniência estratégica. 2. O eixo contra os aliados. O mundo se dividiu em dois blocos. De um lado, o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, que sonhavam com a expansão de seus impérios e o domínio global. Do outro, os aliados, liderados inicialmente por Reino Unido, França e União Soviética, e mais tarde pelos Estados Unidos. Foi uma guerra de ideologias, economia e poder, onde cada nação lutava não apenas por território, mas por sua própria visão de mundo. Os combates se espalharam por todos os continentes, da Europa à África, da Ásia ao Pacífico. Foi a primeira guerra verdadeiramente global, e também a mais destrutiva. Entre 1939 e 1945, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas tenham perdido a vida. 3. O Holocausto e a solução final. Por trás das batalhas, o regime nazista implementava uma das maiores atrocidades da história: o Holocausto. Milhões de judeus, ciganos, prisioneiros de guerra, homossexuais e pessoas com deficiência foram perseguidos, deportados e exterminados em campos de concentração. Auschwitz, Treblinka e Sobibor se tornaram nomes que ainda hoje representam o horror humano. A solução final, termo usado pelos próprios nazistas, foi o plano sistemático de extermínio em massa. Trens lotados de prisioneiros atravessavam a Europa rumo às câmaras de gás, e o mundo só tomou real consciência da dimensão desse crime quando as tropas aliadas libertaram os campos no fim da guerra. O Holocausto não foi apenas um genocídio, foi a materialização do fanatismo levado ao extremo. 4. O fim do conflito e o nascimento da era nuclear. A guerra terminou em 1945, com a rendição da Alemanha em maio e do Japão em setembro. Mas o preço da vitória foi altíssimo. O Japão só se rendeu após os Estados Unidos lançarem 2 bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki, matando instantaneamente mais de 150 mil pessoas e deixando cicatrizes físicas e psicológicas que perduram até hoje. Essas explosões marcaram o início da era nuclear, e o fim da guerra foi o começo de um novo tipo de conflito. A Guerra Fria, uma disputa política e tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética, que definiria os próximos 50 anos. Nível 2. Abaixo da superfície. Os fatos reais, mas pouco lembrados. 1. O papel do Brasil e da América Latina. Poucos sabem que o Brasil foi o único país sul-americano a enviar tropas para o fronte europeu. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, com cerca de 25 mil soldados, lutou na Itália ao lado dos aliados. Enfrentando frio intenso, combates violentos e um inimigo experiente, os brasileiros participaram de batalhas decisivas como Monte Castelo e Montese. Além disso, o Brasil serviu de base para os Estados Unidos no Atlântico Sul, fornecendo pontos estratégicos para o transporte de tropas e suprimentos. A América Latina, em geral, desempenhou um papel de apoio, fornecendo alimentos, matérias-primas e rotas estratégicas. Mas a guerra também dividiu opiniões. Havia simpatizantes nazistas em países como Argentina e Chile, o que mais tarde facilitaria a fuga de criminosos de guerra. 2. O fronte oriental, o verdadeiro inferno da guerra. Enquanto o mundo ocidental fala em Normandia, o verdadeiro pesadelo aconteceu no fronte oriental. A invasão da União Soviética, em 1941, foi a maior operação militar da história, envolvendo milhões de soldados.
Hitler acreditava que derrotaria os soviéticos em poucos meses, mas se enganou. Batalhas como Stalingrado e Kursk se tornaram símbolos de resistência e brutalidade. Stalingrado, em especial, foi um inferno. Civis lutando entre ruínas, fome extrema e combates corpo a corpo. Estima-se que mais de 2 milhões tenham morrido nessa batalha. Foi ali que o avanço alemão foi finalmente detido. A vitória soviética virou o rumo da guerra, e custou mais vidas do que qualquer outro confronto. 3 crimes esquecidos dos vencedores. Mesmo os aliados cometeram atrocidades. Os bombardeios de Dresden e Hamburgo, por exemplo, destruíram cidades alemãs quase sem valor militar, matando dezenas de milhares de civis. Os campos de prisioneiros soviéticos também foram brutais, e há relatos de execuções sumárias de soldados alemães rendidos. A história costuma ser escrita pelos vencedores, mas a Segunda Guerra mostrou que a crueldade não tem lado. A linha entre heróis e monstros, naquele momento, era muito mais tênue do que se costuma acreditar. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos executaram a Operação Paperclip, um programa secreto que levou mais de 1.600 cientistas alemães, como Wernher von Braun, para os Estados Unidos. A intenção era aproveitar seu conhecimento, originalmente usado para criar armas de guerra como o foguete V-2 nazista, para desenvolver a tecnologia americana. Esses mesmos cientistas foram fundamentais para o sucesso do programa espacial dos Estados Unidos, culminando na ida do homem à Lua. 2. A Unidade 731. O inferno japonês. A Unidade 731 foi uma unidade de pesquisa biológica do Japão que realizou experimentos atrozes em prisioneiros durante a guerra, incluindo infectá-los com pragas e submetê-los a torturas. Após o conflito, os Estados Unidos fizeram um acordo secreto com seus líderes, como o general Shiro Ishii, oferecendo imunidade em troca de todos os dados científicos coletados. Essa troca demonstrou a disposição dos vencedores em negligenciar a justiça para obter vantagem na Guerra Fria. O Projeto Manhattan, famoso por criar a bomba atômica, também teve um legado sombrio de danos humanos e ambientais. Movidos pela pressa de vencer a guerra, os cientistas e o governo ignoraram os riscos, expondo trabalhadores e comunidades à radiação sem seu conhecimento. Após a guerra, revelou-se que testes nucleares foram realizados em áreas habitadas e até em soldados, resultando em milhares de vítimas silenciosas que nunca tiveram seu sofrimento oficialmente reconhecido. Nível 4. Os segredos escondidos. Mistérios históricos e teorias reais. 1. A fuga dos nazistas para a América do Sul. Com a derrota nazista, centenas de oficiais e criminosos de guerra fugiram para a América do Sul através de rotas de fuga secretas conhecidas como ratlines. Essas redes, que contavam com a ajuda de simpatizantes dentro da igreja e de governos, levaram figuras notórias como Joseph Mengele para países como Argentina, Brasil e Chile. A fuga foi financiada com o ouro e as obras de arte que os nazistas haviam saqueado durante a guerra, um fato confirmado por documentos de agências como a CIA e o FBI. 2. As bases nazistas na Antártida e a Operação Igum. Após a expedição nazista de 1938 à Antártida, chamada Nova Suábia, surgiram teorias de que os alemães teriam construído uma base secreta no continente gelado. O que alimentou essas suspeitas foi a Operação Igum, uma gigantesca e repentina missão militar dos Estados Unidos em 1946, liderada pelo almirante Richard Byrd. Apesar de ser oficialmente uma missão de pesquisa, seu caráter militar, seu fim abrupto e relatos de avistamentos estranhos levaram à crença de que seu objetivo real era localizar e neutralizar uma suposta base nazista.